Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos de volta com o Pensar Economia. Alguns dias aí ausentes aqui da tela do YouTube, problemas de saúde de um, de outro, viagens também, mas estamos de volta com o Pensar Economia aqui hoje com a presença de Acilino Madeira, nosso mestre doutor em economia, que vai nos ajudar a discutir os problemas de hoje. No próximo Pensar Economia, acredito que também estaremos com o Sebastião, que por motivo de viagem não pôde estar conosco hoje aqui. Bom dia, professor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos. Economia é um assunto que eu vou lhe dizer, tem tomado as páginas da imprensa piauiense, brasileira e do mundo. Só se fala aqui em taxa, imposto, compra e venda, está dominando os assuntos da política, professor. Sim, a economia. A Laura Carvalho tem feito algumas colocações na imprensa e a economia volta ao seu bom lugar, que é da análise econômico-política, uma análise política e econômica, né? E a economia está sempre ligada à política. É isso que eu quero que a gente faça aqui hoje, porque realmente não dá para dissociar as ações da economia, dos atores econômicos de uma sociedade, também da política daquela sociedade. É uma ligação muito profunda. Mas vamos lá, queria pedir para você, nossa audiência, que clica aí no botãozinho para receber nossas notificações, faça comentário e, principalmente, compartilha esse nosso conteúdo com os seus amigos. Compartilhe o Pensar Economia com toda a sua lista de transmissão aí, para a gente poder chegar cada vez mais longe. Acilino, vamos começar aqui pela história do famoso IOF. O governo tinha apresentado a proposta, o Congresso tinha derrubado o decreto, e aí judicializou-se a questão, e ontem o ministro Alexandre de Moraes, designado para acompanhar isso no Supremo Tribunal Federal, recebeu representantes do governo federal, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, e não chegando a acordo, governo e parlamento, a decisão ficou para Alexandre de Moraes, que daqui a algum tempo, ainda não se tem uma precisão de quando ele vai divulgar a decisão dele, mas é ele quem vai ou fazer valer o decreto do governo ou fazer valer a decisão do parlamento brasileiro. Não sei se ele tem atribuição para uma medida intermediária. Mas assim, o que eu queria lhe ouvir? Fica um impasse para a economia, porque o governo diz que tem um rombo que ele precisa cobrir e cobriria com esse dinheiro que viria do aumento do IOF. E agora nós estamos sem esse aumento. Ele derrubou o decreto do presidente, ele disse que o decreto do presidente não tinha validade, como também não tinha validade a decisão do Congresso. Então está tudo no 0 a 0 e ele vai tomar a decisão. Que decisão o Alexandre vai tomar, Celino? Eu acho que ele pode arbitrar, mas ele não pode inventar. Ele vai arbitrar uma solução negociada. Por quê? Porque o governo não está criando imposto. E um decreto presidencial, até onde eu tenho acompanhado, é uma atribuição do próprio presidente da República. Ou seja, qual foi a defesa diante da PGR? A presidência da República não criou imposto, né? Isso é uma atribuição dela, ela pode... Ela está aumentando a alíquota. A alíquota. E isso é permitido. Agora, pegar do fundo do baú um decreto legislativo para pôr abaixo, deitar abaixo, um decreto executivo, aí, pelo amor de Deus, é uma usurpação de poder ou uma interferência de poder. Por quê? Essa questão já foi debatida aqui na mesa do Pensar Economia. Nós já debatemos isso. Mas quando nós debatemos, queria lhe ouvir também sobre isso, quando nós debatemos, eu diria que a sociedade estava
quase que alheia ao assunto, acompanhando muito distante. Houve esse interregno aí que nós paramos um pouquinho com pensar economia, e nesse meio de tempo vem a derrubada do decreto presidencial pelo parlamento e uma enxurrada de críticas da sociedade ao parlamento. Como é que você viu aí essa mudança de comportamento do povo? Veja bem, o grande problema é como que o executivo estava se comunicando. Por quê? Como é que você tem um país que o PIB cresce acima da expectativa, você tem a menor taxa de desemprego dos últimos tempos. Né? Então, indo tudo se bem, e o parlamento criando narrativas de que está tudo ruim. Que eu até vejo, é uma forma que você tem de substituir a perspectiva pela narrativa. E os caras sempre tá ruim, 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 até que o governo, o executivo, resolveu mexer bem com a ferramenta da comunicação e o que o legislativo fez passou a ser um tiro no pé. Porque aí veio campanha de rico contra pobre, aí veio toda uma discussão envolvendo a sociedade. Porque a comunicação, ora, a comunicação vem do verbo latim comunicare. Comunicare é pôr algo em comum para que todos entendam. Foi só o governo, o executivo, pôr uma comunicação que atingisse o maior número de pessoas que a direita e a extrema-direita no Brasil começaram a se dar mal. Mas você acha que isso foi ação de governo? Eu acho que, vou colocar um pensamento aqui, em xeque aqui para a sua observação. Eu acho que o governo, inclusive, ele foi pego de surpresa quando o presidente da Câmara colocou o projeto em votação e o projeto foi derrubado. E o governo ficou assim, parado, perplexo diante daquilo. E eu sinto, a sensação que eu tive é que houve um movimento externo ao governo e externo ao Congresso, da sociedade mesmo, espontâneo, de questionar aquilo. Aí o governo embarcou na onda. Mas o governo, neste processo de comunicação, que você está falando aí está corretíssimo, eu só estou, o meu questionamento é a origem desse processo. Eu acho que a origem, ela não foi fabricada nas entranhas do governo. Eu acho que foi espontâneo, foi da sociedade. A maneira como o governo reagiu é que foi diferente. Sim. Eles esperavam que o governo fosse reagir de uma forma atabalhoada. O governo recuou, começou a pensar, o Lula é realmente um animal político e disse, deixa eu tirar proveito disso aqui. Sim. Né? Aí foi justamente essa tomada de decisão de pegar e transformar aquilo ali, você está entendendo? Tá. Ok. Aí, hoje, a Quest, Instituto de Pesquisa, revela que a popularidade do Lula está melhorando. E está melhorando por conta desse embate com o Congresso IOF, onde ficou caracterizado o rico contra o pobre, o nós contra eles. E está melhorando por conta do embate com o Trump, que daqui a pouco nós vamos tratar disso. Mas aí nas entrelinhas da pesquisa da Quest, vem lá uma situação de que o brasileiro não gosta, não quer essa disputa de nós contra eles, de rico contra pobres. Que os estudiosos chamam isso até de luta de classes. Quando eu vi a chamada hoje da Quest, eu falei, os caras não se conformam. Está claro que essa disputa ela está no seio da sociedade hoje, mas aí eles vêm com uma pesquisa para dizer que
que o brasileiro não gosta disso. Quando, que nem eu falei na minha intervenção anterior, isso nasceu do próprio seio da sociedade, não foi uma indução do governo essa discussão. De repente ela brotou pela internet, por todos os outros canais, e ela está colocada aí. O teu sentimento é de que o brasileiro realmente não gosta disso, ou isso é um jeito da imprensa, do Instituto de Pesquisa, tentar fugir dessa discussão da luta de classes? Eu acho que eles estão. Isso é uma forma de descaracterizar uma visão ou uma interpretação do Brasil. Por exemplo, eu acho um dos grandes intérpretes do Brasil o Darcy Ribeiro. Né? O Darcy Ribeiro ele fala que isso são coisas que se gestam dentro da sociedade e o brasileiro ele vai se amoldando daquilo e de tal sorte que num determinado momento, quando ele vai se expressar, ele é resultado construtivo desse institucionalismo, dessa história, né? Dessa trajetória histórica. Olha, se a gente for começar a perceber, foi justamente no primeiro governo Lula que a educação brasileira teve um avanço. O Lula construiu sei quantos institutos, as antigas escolas técnicas, sim, né? E universidade, e aí programas, e as pessoas, e cotas, e as pessoas negras, pardas, afrodescendentes, indígenas, ciganas, e aí começaram a ter todo o povo assento nas universidades. E hoje são bem poucas as famílias que não têm um filho, uma filha que esteja dentro da universidade pública. Então, dentro da universidade pública também se gesta, né, um pensamento. E aí é óbvio que a opinião pública ela vai aparecer e ela vai procurar um cantinho de criticidade. Então, a extrema-direita ela estava achando que estava... tinha dominado o debate público. O debate público estava. Quando, na verdade, se estava mascarando o debate público quando você começava a negar a matriz institucional brasileira. Eu falo institucionalmente falando, no plano das instituições. Ou seja, nós temos os players, que são as organizações, mas nós temos a instituição, e o Estado é a instituição maior. Agora, o desvirtuamento da matriz institucional, falando economicamente, mas dentro de um plano político, ele se dá quando você vai tratar, né, de regras. E as regras, elas são formais e elas são informais. E aí o que acontece? A subversão dessas regras, ou seja, um executivo que não executa e um legislativo que quer executar. E aí fica um embate e o peso maior sobre o judiciário que tem que arbitrar. E a gente volta à mesma questão que você me perguntou com relação a Alexandre de Moraes, quando ele vai arbitrar, quando ele vai procurar uma solução. Agora, do ponto de vista político, as forças de direita e de extrema direita achavam que estava tudo ganho, que estava tudo legal e que, ora, nós vamos tratar desse assunto agora com a questão do Trump. Sim. Quando a gente vai ver o que é que a extrema-direita pensava. Né? Sempre colocando uma narrativa, não se procurava a realidade, porque o que era importante era criar uma narrativa para aquele determinado assunto. Bom, então vamos entrar aqui na famosa tarifa de 50% do Trump e as implicações que isso traz para a economia brasileira, mas sem esquecer o aspecto político. E aí,
a narrativa que você se referiu agora, eles querem, a extrema-direita, o que ela quer agora é dizer, olha, o Lula está negociando com ditaduras, como o Irã, teocráticas e tal, Rússia. Rússia, portas abertas para a Venezuela e tal. China. E isso afasta os Estados Unidos. Essa é a versão deles, da extrema-direita. Mas aí eles colocam que a condição para se reverter isso é a anistia geral e restrita do 8 de janeiro, de tudo que aconteceu para trás e de Bolsonaro liberto. Vai colar essa narrativa, Acilino? Não cola. Por quê? Porque a questão aí, ela vai abranger alguns fatores. Dentre esses, eu vou destacar dois. O descontentamento do Donald Trump com os BRICS, certo? E a forma como a extrema-direita trata Bolsonaro. E a extrema-direita, não só a extrema-direita brasileira. Por quê? O bolsonarismo, ele se filiou a uma cavalaria maior. Ele sentou praça, como na música do Caetano Veloso, né? Ele sentou praça na cavalaria, mas numa cavalaria maior, que é a extrema-direita mundial. E aí pega a Áustria, aí pega, né, o Trump. O mundo todo. O mundo todo. A França, a Itália, onde tem isso aí. E aí eles pegaram e colocaram o bolsonarismo dentro dessa bolsa. Né? Disse, ó, bota aqui e vamos. Então, eles resolveram fazer o seguinte, pegar, atrelar a questão do descontentamento dos Estados Unidos com os BRICS e, ao mesmo tempo, a defesa intransigente da extrema-direita no Brasil, né? Porque já pensou a extrema-direita ganhando no Brasil? Como seria bom? Seria o melhor dos mundos. Você teria uma América Latina completamente... Melhor do mundo para eles. Para eles! Para eles! O Brasil, que é a grande vedete desse da lado, economia e da política latino-americana, principalmente da América do Sul, um líder forte, né? Uma economia mediana, respeitada, hoje é protagonista, convidado para o G7, lidera hoje os BRICS, tem a presidência do Banco dos BRICS. O Brasil não é pouca coisa. Então, se você coloca a extrema-direita para ganhar a próxima eleição de 2026, para eles, a extrema-direita, para Donald Trump, é o melhor dos mundos. Então, o que aconteceu é o quê? É o casamento entre essas duas, ou esses dois fatores, que são fatores que, de uma certa forma, estão dentro da geopolítica internacional. Vamos lá. Você fez aí essa primeira análise. Quero que você continue também sempre raciocinando do ponto de vista político, mas eu quero ver uma coisa objetiva agora, quero uma fala sua objetiva agora. A imprensa tem noticiado que algumas boas toneladas de mel piauiense já estão travadas nos portos, porque os compradores do mel estão receosos dele chegar lá depois do dia 1º de agosto e pagar a tarifa de 50%. Plantadores de laranja em São Paulo estão com as mãos na cabeça. A Embraer não sabe o que fazer com as encomendas que tinha. Concretamente, Acilino, como que a economia, o pessoal que produz e que exporta para os Estados Unidos, como é que esse pessoal vai fazer? Bom,
E também esqueceu de falar dos produtores de manga aqui de, Não, de de todo- Petrolina, né? Eu dei um exemplo É de perto três, aqui da mas gente. Eu tô deu- dizendo, são irmãos nossos aqui perto, né? É o Mel de Picos mais na frente, uma coisinha. 300 quilômetros Petrolina e a Ó, fruticultura. veja bem, o sofrimento vai ser tanto para nós, exportadores, como para as pessoas, os importadores, lá na América. Porque lá vai haver aumento de preço. O americano bebe café de É. manhã, de tarde, de noite. É. E é café brasileiro. Café brasileiro. O suco de laranja. Bebe muita laranja. 70% aí das exportações de suco de laranja são brasileiras. Como é que o Trump vai administrar isso Então, lá? veja bem. Aí o que acontece? A Câmara de Comércio americana, ela já está sinalizando toda essa confusão que isso vai causar do ponto de vista econômico, como elevação de preço, possibilidade de aumento de inflação, desemprego, fechamento de várias empresas. Quer dizer, tudo isso a troco de quê? A troco de uma pessoa insensata que está à frente do governo americano, né, mas de uma insensatez brutal, e que quer, a todo custo, substituir o multilateralismo pelo bilateralismo. Como se você, bota tudo quanto é de mútuo. O que é multilateralismo, o que é bilateralismo? As relações multilaterais, elas são feitas dentro de blocos, dentro de opiniões, dentro de É o Brasil negociar com a Rússia, com a China, com os Estados mas Unidos, também com a Europa. com a União com a Europeia, com a União Pan-Americana, com a União Africana. Isso é multilateralismo. É quando Bilateralismo. um país, vou dar um exemplo. Quando eu tento formatar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, eu estou fomentando uma relação multilateral. Quando eu quero fomentar uma relação, quando eu quero alimentar uma relação de um país para outro país, parece até muito semelhante às relações B2B, ou seja, quando eu pego a minha empresa e negocio com a sua empresa, que é a cabeça do Trump, do liberalismo, né? Então, isso aí, por exemplo, se o Brasil quer um acordo com Portugal, por exemplo, eu estou numa relação bilateral. É de um país para outro. Mas quando eu tenho de um país para uma união de países, aí é multilateralismo. E a grande parcela das relações econômicas que existiam até antes dos BRICS era bilateral com os Estados Unidos como o grande negociador disso. Sim, por quê? Se você for... E aí com os BRICS aparecem outros atores. Sim. E os Estados Unidos perdem aquela proeminência que ele tinha, não é isso? Você já viu assim, como aqui no Brasil se tem um discurso que o Brasil vive um extremismo? Uhum. De um lado a extrema esquerda, do outro lado a extrema direita. Nós não temos extrema esquerda, não. O Lula não é um país de esquerda, não é um governo de esquerda. O Lula é presidente pela terceira vez e, digamos assim, está com problemas com Donald Trump. Digamos assim. Mas o Lula foi presidente 2 outras vezes, com do outro lado tendo George W. Bush como presidente dos Estados Unidos e o Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. E ele não teve esses problemas. Nem com Bush, nem com Obama. Ou seja, o radicalismo não é do Lula. O radicalismo é do Trump, que quer que o Golfo do México seja Golfo da América, que quer incorporar o Canadá, que quer comprar a Groenlândia e que está, até agora, taxando
se não me falha a memória, 51 países no mundo. Até país que só tem pinguim. Pois é. Regiões que só tem pinguim. Então, assim, o radicalismo é de Donald Trump. Agora, veja bem. Historicamente, se você for prestar atenção, vamos voltar aí ao começo do século XX. Você tem uma mudança. Ao invés de você ter um padrão ouro, você tem um padrão dólar. Atravessou todo o século XX. Tempos bons, tempos ruins, o dólar estava lá. Esse padrão dólar faz com que todo o comércio internacional ele tenha uma moeda, que é o dólar. Aí você tem o que? O pagamento. Né? Os pagamentos são feitos tudo. Aí, de repente, surge os BRICS. A princípio, 4 países. Sim. Brasil, China, Índia e Rússia. e Rússia. Aí depois veio a África do Sul, hoje já tem muito Hoje mais. tem muito mais. Então, veja bem, o que acontece? Quem estuda história, você vai ver que depois do acordo de Bretton Woods, né, aí você tem uns 30 anos gloriosos que o Hobsbawm fala. Né? Então, depois disso aí, os Estados Unidos passa a enfrentar alguns problemas que o livro do Richard Sennett, A Corrosão do Caráter, vai falar, que é o quê? É uma transformação daquela velha economia americana, do cinturão da ferrugem, daquilo tudo, da grandeza, das grandes marcas, aquela coisa, vai ser substituída por pequenas empresas no Vale do Silício. Aquilo ali faz com que os Estados Unidos atraia, né, grandes levas de imigrantes e de imigrantes com grandes talentos. Né, e que faz a economia americana, e que surge Microsoft, que surge Apple e várias outras empresas. Né. Então, isso aí vai surgir, né, depois da queda do Muro de Berlim e depois daquela bipolaridade. Né? A Rússia, Estados Unidos de um lado, né? União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. Aí você cria, todas as relações eram baseadas nisso, até que a gente chama de Guerra Fria. Sim. Aí com a implosão do Muro de Berlim e a implosão também da União Soviética, todo mundo achava que haveria, portanto, o mundo seria unipolar. Seria só unipolar e girando em torno dos Estados Unidos. E quem é que ia ficar? Os Estados Unidos. Mas o que acontece com a Rússia? A história não tem fim. Aí a Rússia vai o quê? O que acontece com a Rússia? Não sucumbe. Ela simplesmente se alia. E se alia a sociedades muito antigas, como a Índia e a China. E ainda com mais sociedades complexas, como a brasileira e como a da África do Sul. E aí, diante dessa história aí, né, o que é 500 anos de história dos Estados Unidos diante de 5.000 anos da história chinesa? Não é nada. E isso aí os Estados Unidos começou a entrar em parafuso, principalmente os conservadores, que são os republicanos. E aí eles começaram a colocar na conta dos imigrantes todas as mazelas da sociedade americana. E aí sim, nós vamos ter que entrar nessa discussão aí. Não sei se hoje não dá tempo, mas a gente tem que entrar na discussão para saber que tipo de desigualdade você gera numa sociedade como a sociedade americana e quais as consequências dessas desigualdades na atual geopolítica internacional. Hoje, o dia amanheceu com uma nova vertente dos ataques de Donald Trump. Ele se firmou com a 25 de março, lá em São Paulo, e com a forma de pagamento brasileira do Pix. Isso tem a ver com a Visa, com Mastercard, com um bocado de coisa.
Deu tempo de você fazer uma análise aí das ações do Trump que foram anunciadas hoje, desse ataque que ele quer fazer ao PIX e aos produtos que a 25 de março tanto comercializa? O Trump E aí só assim, 25 de março, que é uma zona franca. que é um cartão postal de São Paulo, mas é que ela se reproduz em menor escala em vários outros estados brasileiros. Mas vamos lá. Eu acho assim, o Trump, ele quer desinstitucionalizar os Estados Unidos, que é o berço do institucionalismo, tanto do institucionalismo econômico como do institucionalismo político, e quer desinstitucionalizar os outros mercados. Então, ele está muito preocupado com o Brasil. Ele está preocupado e a preocupação dele é o Brasil se unir aos BRICS. Tá. Tua análise até agora é uma análise do ponto de vista econômico, e você finalizou dizendo que a preocupação dele maior é a questão dos BRICS. No início deste ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se licencia e vai para os Estados Unidos e deixa claro que vai lá trabalhar para que o pai dele seja liberto no Brasil, não seja punido, e que haja algum tipo de punição, principalmente para Alexandre de Moraes. Isso ficou muito claro quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, se não me falha a memória, no mês de março. Foi. A princípio, você achou que ele ia chegar lá, entrar na Casa Branca, falar com o Trump e viriam medidas contra. Demorou um pouquinho. Nós estamos no mês de julho. Mas de março para cá, na minha visão, o Eduardo Bolsonaro conseguiu o intuito dele em se mudar para os Estados Unidos. Ele conseguiu dizer para o Donald Trump, aquele seu representante que o Acilino estava falando, da extrema-direita lá no Brasil, que é quem pode ganhar alguma eleição, ele está com problemas com a justiça. E nós precisamos punir o Alexandre de Moraes e ter um jeito de libertar meu pai. E o Trump veio com essa taxação de 50%. Eu te pergunto, você tinha feito uma análise do ponto de vista econômico, agora eu estou perguntando, e o ingrediente político? E a inserção e a ação da família Bolsonaro junto aos republicanos, né? Junto aos republicanos dos Estados Unidos, que são os conservadores de lá. A família Bolsonaro, ela foi colocada dentro da política brasileira como a história do bode na Rússia antiga. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade, a elite brasileira, ela é muito conservadora. Só que depois do Lula, depois desses avanços Já que citados. que a gente já citou aqui, do empoderamento também da população brasileira, principalmente a população de menos poder aquisitivo, isso gerou uma certa revolta na elite brasileira. E a elite brasileira, ela não se conforma com quando a democracia ela sai dos salões. E isso é uma coisa histórica. Histórica. Então, há um mal-estar desde que o Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma. Que há um mal-estar na elite, a elite está sempre com aquele mal-estar. E o governo Bolsonaro foi uma tentativa que a elite colocou como sendo, essa tentativa como sendo assim uma espécie de salvação desse pensamento conservador. E isso foi recepcionado no mundo. Até então,
tudo ficava muito dentro do Brasil mesmo. E eles começaram, olha, veja o que é a opinião pública internacional. Se é bom pelo lado, é ruim pelo outro. Porque antigamente resolvia-se tudo aqui. Olha, depois do golpe de 64, foi que houve. A elite foi passaram a mãozinha na cabeça da elite. Na Argentina o pau cantou, no Uruguai o pau cantou, no Chile o pau cantou, e aqui não. A tal ponto que você vai ver o quê? Como que essa elite, ela está sentada no banco dos réus. Por quê? Porque o judiciário assim o quis. Então o que é que você tem que fazer? O que é que a extrema-direita tem que fazer? Tem que pegar e dizer assim, não, isso não pode ser assim não. Politicamente, vamos fazer igual ao que se fez na Áustria. O que se fez na Áustria? Não, o Orbán, o enfraquecimento do judiciário. O que se fez na Venezuela? O enfraquecimento do judiciário. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? O enfraquecimento da Suprema Corte americana. Por quê? Porque se a gente for pegar a teoria dos três poderes do Montesquieu, a gente vai ver o quê? O que é o Estado? São três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Quem é que está de olho? O judiciário. Veja que eu disse aqui em programas passados que a esquerda brasileira ela não estava pensando num projeto nacional. Ela estava pensando na próxima eleição. O que é que o Lula faz? O Lula vai dizer o quê? Vamos parar com essa história das próximas eleições, que ainda está faltando muito tempo. E vamos criar aqui um projeto. Você acha que o que a extrema-direita e a direita brasileira está fazendo tem a ver com um projeto de desenvolvimento nacional? O Lula jogou isso na mídia. E a sociedade brasileira entendeu isso aí. E por conta desse entendimento, por isso que eu digo que o Lula é um animal político, por conta desse entendimento é que o bolsonarismo entrou em parafuso. O Tarcísio, governador de São Paulo, outro botou o chapéu da America Great Again e tal. Mega. Né? Mega, né? Então, ele fez isso, se borrou todo. Ontem, terça-feira, teve uma coisa no Brasil que eu prestei atenção, e você também, que é um jornalista de visão acurada, você também viu isso. O quê? Uma reunião do Tarcísio com os empresários e outra reunião em Brasília com os empresários. Um tiro no pé na direita e na extrema-direita brasileira. Eu não sei se eu lhe respondi do ponto de vista político. Respondeu. Agora sim, eu compreendo essa organização internacional da extrema-direita, compreendo que houve deixa eu usar aqui uma expressão forte, uma radical mudança na visão da sociedade brasileira do episódio do IOF para cá, quando a gente puxa essa discussão do ricos contra pobres. E aí, logo em seguida, essa questão do Trump, que o povo está vendo isso com muita clareza. Tanto é que a popularidade do Lula tem melhorado nas pesquisas. Mas o tiro foi no pé, o tiro não foi no coração da extrema-direita. O tiro da extrema-direita nela mesmo foi no pé, não foi no coração. Então, quer dizer, ela não vai morrer. Não. O que fazer daqui para frente? Para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão de hoje. Eu acho que o que tem que fazer é ter muito cuidado com a comunicação. De novo. Porque tudo está posto. Tudo está posto. Tudo está posto. Agora, na comunicação,
Olha, nós estamos exatamente com 10 anos levando taca quando se trata de comunicação. Não sou eu que digo, não. O Cacai fala, Sim. o Sakamoto fala, você fala. Não é? Foi só no momento que a gente começou a trabalhar melhor os processos de comunicação naquilo que a gente quer dizer. Olha o que aconteceu com o México. O México, os caras souberam como operar a comunicação. E essa, a presidenta dos Estados Unidos, ela dá show do México. Desculpa, México. Ela dá show, meu amigo. Então, foi só no momento que eles se descuidaram, que o Lula entendeu que ele jogou a comunicação por cima. A narrativa deles foram por água abaixo. Aquela coisa de dizer que os 50% foi culpa do Lula, que não abriu um canal de negociação com o Trump. E a União Europeia? Não está aí com um canal e ele não taxou 30%? São 51 países taxados, Pois até então, o momento. Aí, só no Brasil é que essa taxação foi do Lula. Então, e eles vinham ganhando isso. Foi no momento que Lula captou. E aí esse menino que está lá na comunicação do Lula, que também Sidônio. não é besta, ele disse, ei, é por aqui. Então, a gente tem... Não, eu não estou querendo dizer que a comunicação é tudo. Você está entendendo? Não, estou querendo dizer isso, não. Sim. Tem algumas estratégias que a gente tem que... Nós temos que fortalecer o Haddad, né? Nós temos que trabalhar a questão das eleições para o Senado de 26, desarticular, porque isso é uma bomba. Eu concordo com você, com sua análise sobre o Júlio César, mas a gente toca nesse assunto uma próxima vez, né? Tudo isso aí a gente tem que cuidar. Agora, a comunicação é imprescindível. Pois muito bem. Conversamos hoje sobre IOF, conversamos hoje sobre as taxações de Donald Trump, 50% aí daquilo que o Brasil vender para os Estados Unidos. E eu queria que você concluísse aqui o nosso Pensar a Economia de hoje. Pois é, eu sinto a falta aqui do Sebastião, né? Na próxima ele estará. Que é um economista tarimbado, é um cara mais muito sensato, né? Não que não tenha sensatez nas minhas palavras, mas juntando as minhas com a dele é melhor, né? E dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui discutindo economia, uma coisa que eu gosto demais, e sempre na sua presença e nessa interlocução. Muito legal. Pois na próxima quarta-feira, daqui a 15 dias, melhor dizendo, daqui a 15 dias, novamente, o Pensar Economia, porque na próxima quarta-feira a gente vem com Pensar Segurança. A todos um bom dia e até quarta-feira.